Olá, sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Node.js. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no quinto episódio, a gente vai falar sobre Process. Já vamos começar dizendo o seguinte. Pessoal, basicamente um processo é uma instância de um determinado programa que está em execução no sistema operacional, tá certo? E o Node fornece para a gente uma variável global chamada Process, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no código fonte do Node e aí a gente vê, né, global.process. Então, como a gente viu, né, em episódios anteriores, isso vai estar disponível, né, em qualquer lugar da tua aplicação, tá bom? Então vamos exibir, né, assim como a gente já fez anteriormente, vamos criar aqui, ó, um arquivo chamado global.js, tá? Para fazer o seguinte, ó, object.keys. Então você sabe que o object.keys retorna um array, tá certo? Nesse caso, com as chaves, as propriedades do objeto global, tá bom? E aí, como é um array, eu posso fazer um for each, certo? E aí eu vou imprimir, olha só, uma por uma, tá bom? Então vamos lá, node global. Tá vendo que entre as variáveis globais, a gente tem aqui uma que é chamada de process, tá certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou copiar aqui, ó, esse código para te mostrar o que tem disponível dentro de process, tá certo? Vamos ver então, ó. Node global process. Entre outras coisas, tá, pessoal? Eu consigo acessar, por exemplo, ó, utilização de memória, uptime, ó, os canais de comunicação, né, que a gente tem com input, output, erro, eu consigo abortar o processo saindo dele, eu consigo, né, fazer uma série de operações interessantes, obter o número do PID, o título do processo, né, como você pode ver lá no comandos como PS, por exemplo, né, consigo ver a plataforma, consigo pegar as variáveis de ambiente, né, entre outras coisas que a gente vai ver aqui nesse episódio, tá bom? Então, é bem interessante interagir com o Process e vai ser muito útil no nosso dia a dia de desenvolvimento com Node, tá bom? Show de bola. Vamos lá então. Olha só, então já exibimos aqui, né, as propriedades, né, as chaves do objeto Process e agora vou começar a trabalhar um pouquinho com a linha de comando. Tá? É muito normal que às vezes você precise obter parâmetros dessa linha de comando e você pode fazer isso usando, né, o argv, tá certo? Que vai ser, né, um array que contém tudo que foi passado na linha de comando. Então vamos fazer isso juntos. Olha só, eu vou criar um arquivo chamado process.js, tá bom? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, né, console.log process.argv, tá? Tá vendo que só por eu ter invocado, né, usando Node, né, seguido por process.js, ele já me mostrou, olha só. Primeiro parâmetro é Node, que está localizado em USR local bin, e o segundo é process, que está nessa estrutura de diretórios, certo? Então se eu começasse a passar, olha só, A, né, B, C, tá vendo como eu estou incluindo isso no meu array? Bom, então legal. Basicamente o que eu preciso fazer é, por exemplo, né, iterar nesse array e aí pegar uma a uma. Ó, console log value. Beleza, pessoal? Então, com base nisso, a gente pode começar agora a obter esses parâmetros da linha de comando. Tá bom? Vê que é super simples, né? Bom, vamos obter informações então desse processo, tá? Basicamente, eu vou escrever um programa agora que vai ler essas opções aqui da linha de comando, tá certo? E aí, com base nisso, eu vou passando opções diferentes e vou exibindo informações, tá bom? Então, eu posso usar o seguinte, tá? Posso fazer um slice. Você sabe que o slice eu posso colocar o início e o fim, né? Se eu quisesse pegar de 0
até, nesse caso eu vou pegar só 0, né, porque eu vou fazer n menos 1, né, se eu botar 2 aqui eu vou pegar 0 e 1, e assim por diante, mas eu posso botar também só 2, assim eu vou pegar o do terceiro parâmetro para frente, ok? Porque os dois primeiros não me interessam muito, porque um deles é Node, o outro é o nome do arquivo, tá bom? E aí na sequência, eu vou pegar olha só, essa opção aqui, vou ter que fazer uma certa verificação, senão eu posso incorrer aqui num certo problema. Caso ela seja undefined, jogo isso dentro do switch, não vai dar muito certo. Tá? Então, caso eu tenha aqui, olha só, eu tenho várias opções, né, vindo aqui, posso ter mais de uma. Né? Então, se as opções, se o length das opções, né, for maior que 0, ou nesse caso eu poderia dizer menor que 1, né, posso fazer um return aqui e abortar o processo. Tá certo? Se não, eu vou fazer aqui, ó, options na 0 para a gente ver a opção desejada. Vamos lá, fazer junto. Node process, olha só, nada, A, B, tranquilo? Então você vê que eu não cheguei nem a imprimir undefined porque eu caí antes aqui. Tá bom? E agora, com base nisso, eu vou fazer então um switch, né? Options na 0, que foi o que a gente fez agora há pouco. E aí vamos começar agora a mostrar informações. Olha só, então, caso a pessoa mande para mim A, né? Vamos mostrar o seguinte, ó, console.log, o PID do processo é process.pid. E agora a gente pode seguir essa ideia para outras coisas também. Ó. Se mandar B, eu vou mostrar, por exemplo, o title. Ó. Se mandar C, eu vou mostrar a arquitetura. E D, eu vou mostrar a plataforma. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Node process A. Olha lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha que legal. Então a gente começou a exibir informações, né, aí do nosso processo. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar legal. Opa. Isso aí. Beleza. Bom, caso a pessoa mande uma informação errada, por exemplo, eu vou montar um arquivo de help aqui só para auxiliar, né, para que eu possa mostrar opções. Né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou criar aqui, ó, um array de opções, né? Vou chamar isso aqui de help.js, tá certo? E aqui, ó, vou colocar lá, ó, A é PID, né? B é title, C é arc e D é platform. E aí, você sabe que eu posso usar o exports, né? Poderia usar o this, poderia usar o module.exports, né? Vou usar o exports. Show options, né? É igual a uma função que vai fazer basicamente o seguinte, ó. Options.forEach para cada opção, né? Vai me mostrar a opção. Acho que vai ficar legal. Fechou, fechou. Beleza? Bom, então você sabe, né, em episódios anteriores a gente já discutiu bastante o sistema de módulos, né, que eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, var help é igual a require. Pessoal, não está na mesma pasta? Se está na mesma pasta, eu vou botar ponto barra, ok? Seguido do nome, com ou sem a extensão, tá? Não é obrigatório. Caso a pessoa digite menos opções, ou seja, ela não digitou, né, o que a gente estava pedindo, eu vou fazer então help. E aí, ó, como eu fiz export de show options, que é uma função, vou fazer show options e vou exibir. Tá bom? Vamos testar. Ó, node process, você vê, não mandei nada. Então apareceu lá. Qual é a sua opção? A, B, C ou D? Né? Aí você bota A, bota B. Agora, se eu botar E, né? Então a gente pode colocar o default, né, também como help.showOptions. A gente não está preocupado com o design desse código, né? A gente está tentando fazer da forma mais direta possível. Tá? Ó, beleza, pessoal?
e aí opções erradas ficam aqui. Tá certo? Então você vê que com isso a gente já está conseguindo interagir com a linha de comando, né, e exibir, né, informações do processo que está executando. Legal. Vamos falar um pouquinho então, né, de standard strings. Tá? Basicamente, o que são os standard strings? Você já deve ter visto isso antes. Né? Usualmente utilizado com a sigla STD. Tá? Então eles são canais de comunicação, né, basicamente usados para fazer entrada e saída. E aí, isso vai acontecer entre o programa e o ambiente. Tá bom? Por isso que a gente vai falar muito, né, em entrada e saída. E aí nisso a gente vai utilizar 3 deles, que são os que estão disponíveis, que é o input. Nisso você pode entender que pode ser um teclado, pode ser até um software enviando informações. E a gente tem 2, né, que vão representar saídas, que é o output e o error. Tá bom? Lembrando que esse output e erro não necessariamente precisam ser o console, o terminal, pode ser um arquivo, né, entre outras coisas. Tá? Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado console.js para te mostrar o que tem dentro desse console.log, tá bom? Então, vamos lá, console.js, tá bom? Vou botar com K porque, né, não vai ficar legal eu escrever com C, já que já existe. Bom, var console, né? E aí eu vou fazer agora o log, tá, pessoal? Para isso eu vou interagir com o standard out. Tá? Então veja bem, vou criar um objeto, né? Vou definir que o log é uma função que recebe uma mensagem, e aí, bom, não faria sentido eu fazer isso aqui, né? Console.log. Então vamos agora interagir, né, com o canal output, né, do processo. Então process.stdout.write message. Beleza? Ponto e vírgula aqui. E agora, console.log, né? Ó, vamos lá. Clear node console. Tá vendo que o A tá aqui, ó. Opa. A gente não consegue ver ele direito porque o console.log coloca pra gente um /n para justamente quebrar essa linha, tá? Você vê que agora ficou mais evidente, tá bom? Então, basicamente, eu estou interagindo, né, com o stdout do processo, tá certo? Que é o nosso string, né, que representa o output, e aí eu estou escrevendo nele a mensagem que eu recebi. Tá certo? Super simples, né? Legal. Posso usar também o standard error, tá certo? E fazer o mesmo write, né? Então, vamos criar mais um aqui. Olha só, error function message, process std error.write message, e aí eu já vou colocar diretamente o /n também, tá? Só para a gente conseguir ver melhor. Console.error b. Então eu tenho aí A com log, B com error, ó. Então você vê que apareceu A e B, e aí você vai me perguntar o seguinte, pô, mas qual é a diferença dos dois? Por que eu tenho que ter um output e um error? Bom, pessoal, a resposta é bem simples, tá? Isso permite com que você dê tratamentos, né, e até redirecione essa saída de uma forma diferente. Tá bom? Você vai ver que a maior parte das linguagens de programação oferecem isso. Você vai lá no Java, por exemplo, você tem lá o system.out, system.error, né? Você vai no C#, tem a mesma coisa. Você vai em outras linguagens, você vai se deparar com isso. Tá bom? Então uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos usar aqui no terminal esse símbolo, tá, que vai fazer com que eu redirecione a saída, né, para, nesse caso, eu estou mandando para 2 arquivos. Tá bom? Então, vamos ver isso aqui juntos. Tá? Olha só, você sabe que quando eu fizer então esse console, esse node console JS, vai sair A e B, só que é o seguinte, se eu utilizar um file descriptor 1 nesse redirecionamento, que representa o output, tá certo? O stdout, eu posso mandar
para, por exemplo, out.log. Quando eu rodar, olha que interessante, só o B saiu, porque eu não especifiquei para onde o B deveria ir, já que ele está representando, né, o standard error. Tá bom? Então, se eu fizer agora um cat out.log, você vê que o A está lá. Assim como eu fiz, né, para o standard out, eu posso fazer também para o error, ó, que é representado pelo file descriptor 2. Tá bom? Esse já é um detalhezinho mais relacionado com o bash. Tá? Olha só, você vê que agora o A saiu aqui no meu console, enquanto, olha lá, o B ficou aqui no arquivo. Tá? Então agora a gente pode combinar os dois, né, pessoal? Ó, node console.log, né, .js, eu vou mandar toda a saída do output para out.log e eu vou mandar toda a saída de error para error.log. Você vê que agora nada saiu no meu terminal. Se eu mostrar out, tá aí o A. Se eu mostrar error, tá aí o B. Legal? Então, essa distinção é importante, a gente pode utilizar como a gente fez agora. Tranquilo? Então tá bom. Tem mais um negócio que a gente pode verificar também, que é quem está do outro lado, né, desse string. Eu posso ver se, por exemplo, eu tenho, né, um terminal, eu tenho um teclado, usualmente definido como TTY, que é o teletype, tá certo? Ou se eu tenho um pseudo-teletype, que aí é algum tipo de software. Tá certo, pessoal? Bem simples, né? Podemos mostrar esse conceito. Eu vou acrescentar aqui agora, olha só, o seguinte, tá? Eu vou mostrar se isso aqui é true ou é false. Então eu posso perguntar, olha só, para o processo, né? Tá lá, ó, process.stdout.isTty, né? E eu posso fazer a mesma coisa para cá, ó, process.stderror isTty, só que eu vou colocar uma dupla negação aqui só para revelar o conteúdo booleano, já que caso não seja volt undefined, tá bom? Beleza. Então, com isso a gente consegue, né, ter uma noção de como isso vai funcionar. Então, olha só, vou dar um clear aqui, node console.log, você vê que sim, é true, já que tudo foi redirecionado aqui para o terminal, tá bom? Então eu tenho true nos dois. Agora, repara só, se eu voltar naquele comando que a gente fez antes, redirecionando para os arquivos, então não é um terminal, tá certo? Vamos ver o que ficou lá dentro, ó. Viu que ficou com false? Né? Já que o destino, nesse caso, acabou sendo a gravação do arquivo, então ele foi para outro lugar. Tranquilo? Então a gente também pode usar esse tipo de recurso. Beleza. Vamos falar então do standard input, né, que a gente vai usar bastante para ler o teclado. Tá? Eu vou seguir a mesma ideia do help, eu vou modularizar isso um pouquinho, vou colocar num outro arquivo chamado keyboard.js. Tá bom? Então, vou criar aqui, ó, keyboard.js, né? E aí, tá aqui keyboard.js. Lá a gente vai ver o seguinte, ó. A gente pode colocar, tá certo? Um tratamento para readable em standard input. E aí, com isso, eu vou começar a ver o que eu estou lendo. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Vamos fazer isso aqui juntos. Process.stdin.onReadable, né? OnReadable. Eu vou cair aqui, tá certo? E aí, eu vou pegar esse conteúdo da leitura, né? Process.stdin.read e vamos ver a saída, tá? Olha lá, chunk. Fechou. Né? Beleza. Vamos tentar executar isso aqui. Ó. Node, keyboard, né? Ó. Tá vendo que tá aparecendo um negócio chamado buffer na tela? Né? Então, esse é o string que representa o conjunto de bytes que estão aí em tudo que eu estou digitando. Tá certo? Então, com base nisso, a gente pode fazer uma transformação, por exemplo, para uma string. Tá bom, pessoal? O buffer é uma estrutura, obviamente,
um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, fundamental, em que você pode, por exemplo, fazer um pipe usando outros tipos de strings, tá certo? E aí a gente pode interagir, né, com a forma representada pela string. Obviamente eu só posso imprimir isso aqui se chunk for diferente de null, ou se, né, if chunk já serve, né? Então, ó como agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Ó, né? Tá vendo que está repetindo tudo que eu estou digitando? Né? Então eu estou lendo o teclado, ok? Bom, agora a gente pode fazer o seguinte, né? Uma coisa bem simples, ó, exports unreadable, né? Estou criando aqui uma função, vou passar um callback aqui para dentro, tá certo? E aí vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de eu fazer um console.log, eu vou passar isso aqui para o callback. Tá bom, pessoal? Então, você vai ver que isso aqui vai detectar que houve, né, uma mudança ou que eu tenho alguma coisa para ler, vai ler, né, e se tiver alguma coisa lá, diferente de null, por exemplo, vai invocar o meu callback convertendo esse chunk para string. Tá bom? Já que buffer seria muito cru para eu passar para frente. A vantagem de buffer é que eu posso converter para um base 64, eu posso converter num sistema de codificação diferente, tá certo? Mas para o propósito que a gente quer aqui, tem que ser, por exemplo, como string. Tá bom? Legal. Agora eu venho para cá, né? Vamos fazer uma mudança agora. E aí eu vou preservar isso. Vou chamar de process with keyboards.js. Vamos preservar, né? Vamos apagar essa parte toda aqui, ó. Tenho a impressão que até aqui dá para a gente apagar, ó. Vamos lá. E aí eu vou importar o keyboard, require keyboard, e vamos fazer o seguinte, ó, keyboard.on readable, né? Eu tenho uma função aqui, tá certo? E essa função me passa o option. Tá bom, pessoal? Deixa eu comentar isso aqui só para te mostrar esse trecho funcionando. Vamos lá, ó. Option, tá certo? Beleza. Então, vamos testar. Ó. Node process with keyboard. Ó. Perfeito? Tá vendo que as opções já estão chegando aqui? Então vamos lá. Agora eu vou apagar isso daqui, vou descomentar, vamos subir isso e eu vou colocar option aqui. Perfeito? Então, sempre que tiver a opção eu leio e mostro. Tá? With keyboard, ó. Você está vendo que eu estou digitando as opções e não está dando certo. Ele está mostrando o equivalente ao default. Sabe por que isso acontece? Eu vou te mostrar o tamanho dessa string e você já vai sacar qual é a ideia. Tá vendo que está vindo 2 caracteres? Só que você está vendo um que é o E, né? Porque o outro é a quebra de linha, tá, pessoal? Se eu não me engano é 11 ou 12 na ASCII. Né? Então, caso você queira ver isso, ó, ASCII table, né? Aqui, ó. Quebra de linha, horizontal feed, vertical tab, aqui, ó, new line, né? Então, esse new line ele está interagindo ali, está acrescentando um byte a mais, por isso a gente está vendo 2, tá bom? E aí eu sou obrigado a me livrar dele aqui na leitura, né? Por acaso eu vou fazer isso aqui dentro aqui de keyboard, posso fazer um ponto replace, né? E aí a gente pode tirar o /n, né? Substituir por absolutamente nada. Você sabe que a expressão regular no JavaScript, né, ela é definida entre barras, né? Tem um vídeo lá na série Desvendando a Linguagem JavaScript que fala só de expressões regulares, tá bom? E agora vamos ver se deu resultado. Vamos ver de novo o nosso length aqui para ver se melhorou, né? Process with keyboard, ó, viu que já começou a funcionar, né? Deixa eu tirar agora esse length daqui. A, B, C, D.
Ó, coloquei o E que não existe, mostrou de novo a lista de opções. Beleza, pessoal? Então, estamos lendo isso do teclado, tá bom? Esse é o código mais simples que você vai encontrar. Óbvio que você pode usar outros modos para fazer isso. Eu estou fazendo da maneira mais crua possível, tá? Mais fundamental, tá certo? Mas a gente vai ver, né, até ao longo dos episódios que existem módulos que fazem esse trabalho de um jeito um pouquinho mais simples, tá certo? Legal, show. Então fica a tabela ASCII aí para dar uma estudada depois, tá? Legal, então mostrando informações, né? Tranquilo. Você notou que o processo ele não encerra. O meu event loop segue esperando, né, que eu digite alguma coisa e eu queria uma forma de sair sem ter que ser com Ctrl C, tá certo? Bom, para sair sem Ctrl C a gente pode usar uma outra coisa interessante, né, para abortar o processo, que é o process.exit, tá bom? Então vamos acrescentar case Q, né? Olha só, process.exit. Eu poderia botar um código aqui, tá, pessoal? O default é 0, que é ok, saiu sem maiores problemas, mas você vai ver que aqui no exit, ó, existe a possibilidade de passar, olha só, códigos, por exemplo, né? Então, você tem outros códigos possíveis, né? E aí fica a teu critério utilizar esses códigos, tá bom? Aqui acho que tem uma lista mais completinha. Aqui, ó, exit codes. Ó. Então tá lá, ó, né? Tipos de exceções diferentes. Então você pode usar alguns códigos específicos. Nesse caso a gente não vai usar nenhum deles, vamos usar o 0, que é o padrão. Então, caso digite Q, vamos incluir isso aqui também no nosso help, né? Olha lá, Q de quit, né? Beleza? Então, vamos lá, node process with keyword, olha lá, A, B, C, não digitei nada, ficou assim, né? D, digitei Q, ele saiu. Ok? Então, é uma forma de abortar o processo. Tá? Vamos aproveitar para exibir outras informações interessantes também do nosso processo, tá, pessoal? Vamos colocar uma coisa a mais aqui, ó, que eu vou chamar de E, que são as variáveis de ambiente. Tá? Eu vou fazer com log, depois eu vou te mostrar uma outra forma. Tá? Process.env. Isso aqui vai ser muito útil. Por exemplo, olha uma situação legal. Eu vou manter a porta padrão, né, do meu servidor, né, numa variável de ambiente. Então, dependendo do local onde eu faço o deploy, eu posso pegar essa porta por padrão. Né? Eu vou botar, de repente, informações da conexão com a base de dados, né, numa variável de ambiente. Então, você não precisa colocar tudo hard-coded na tua aplicação. Tá certo? Então, vamos lá. E você vai ver, né, olha só, todas essas opções que estão aqui. Então, ó, shell, né, terminal, eu tenho meu path aqui também. Então você vai ver que é a mesma coisa, né, de eu chegar aqui e botar um export, ó, tá certo? Do sistema operacional nesse caso, né? E aí a gente consegue ver essas variáveis todas, tá? Eu posso até alterar isso aqui dentro do programa, mas isso não reflete lá fora, tá certo? A não ser que você queira mudar alguma coisa aqui internamente, né? Você vai reparar que se você fizer assim, ó, isso não vai funcionar muito bem, tá? Ó, ficou só object por causa do toString do object, né? Então você vai ver que você pode fazer assim, mas pode usar também o console.dir, né? Por mais estranho que pareça, ele também exibe as propriedades de um determinado objeto, tá bom? Show de bola. Vamos lá, continuando. M. Então, console.log, né? Antes disso, deixa eu só colocar aqui, ó, pra gente não se perder. E env de environment, né? Variables, tá certo? E agora vamos falar do M, né? Que é o memory usage, né? Então você vai ver até aqui, ó, recomendo depois que você dê uma olhadinha também na documentação, né? Aqui, ó, a gente tem memory usage e aí eu posso ver, né,
a heap total e usada, né, da memória do V8, tá certo? Então a gente pode também exibir esse tipo de informação, tá certo? Então memory usage, né, tá aqui, ó, console.log, vamos ver, process memory usage break, vamos ver como é que vai ficar. Ó, Q para sair, node process with, ó, dou só um enter aqui, M de memory usage, tá lá, tá certo? Show de bola! Continuando, case. Vamos falar agora um pouquinho, né, do uptime, vamos chamar de U. Ó. Console.log, né, posso falar lá, o uptime process.uptime, né, U de uptime, que é o tempo, né, que o processo fica executando. Olha só, clear. Né? Opa. Ó, tá vendo que é o tempo que está se passando desde que o processo foi startado. Tá certo? Se eu entrar de novo, ó. Né? Esse é o uptime. Podemos falar também, né, das versões que a gente está utilizando, né, tanto do Node como das principais bibliotecas que ele tem disponível. Olha só, e eu vou chamar isso de V, olha lá, case V. Vamos fazer um console.log versions, olha lá, mas vai ter o mesmo probleminha do object, do toString do object. Né? Então vamos fazer, ó, process.versions, olha lá, break aqui. Aqui para o help vamos colocar também V de versions. Olha lá, fechou? Todas as versões aqui, né, tanto do Node quanto do V8, né, zlib, olha lá, libuv, entre outras coisas. Né? Olha lá, quit sai. Né? Então, a gente já está exibindo várias informações do nosso processo. Tá? Coisas legais que a gente pode fazer também com o Process é tratar alguns tipos de eventos. Né? O primeiro deles é o exit. Então, eu posso estabelecer um tratamento padrão, tá certo? Então, sempre que eu, olha só, process.onExit, né? Sempre que eu sair, nesse caso, o que vai disparar essa saída é a chamada, a função exit, tá certo? E aí eu poderia colocar lá um console.log, por exemplo, by, tá certo? Bom, isso faz então com que, olha só, process with, né? ABC que, tá vendo que quando eu sair, né, eu mostrei o by aqui porque eu coloquei o onExit, né, e aí eu consigo interceptar essa saída, tá bom? Você vai ver, principalmente aqui na documentação, eu recomendo que você dê uma olhada depois, você pode tratar outras coisas, né? Before exit, exit, message, caso você receba mensagens trocadas por processos. Isso a gente vai falar depois em episódios futuros, tá bom? Uma coisa legal também, ó, que até tem um warning aqui que a gente vai falar, que é o uncaught exception, tá? Que equivale ao seguinte: uma exceção não foi tratada, né? Aconteceu algum tipo de problema no meio do caminho, e aí isso fez com que o programa fosse abortado. Tá? Todo mundo já passou por isso alguma vez. Né? Então, a gente pode aproveitar esse uncaught exception e criar, olha só, um tratamento para ele. Process.onUncaught_exception, tá lá. E dizer o seguinte, ó, console.log error. Vamos ver o seguinte agora. Ó. Se eu fizer a.invocação da função B, A não existe, B tampouco, né? E eu estou colocando isso antes de registrar o uncaught exception aqui no meu tratamento de eventos do processo, tá certo? Vamos rodar agora, ó. Tá vendo que ao chegar nessa linha eu abortei a execução do meu programa, né?
Caso eu tivesse com isso abaixo, né, depois desse registro, ou seja, isso aconteceu em algum momento, né, durante a execução do programa, nesse caso eu botei por último aqui só para aproveitar essa linha de cima, repara só que eu só recebi um erro e mais nada. O programa continua executando. Então eu preveni, né, o término. Né? Quando você usa, de repente, quem usa aí, por exemplo, um forever, né, um PM2, você vai ver que esse tipo de comportamento já acontece. Ele mantém o teu programa executando mesmo que aconteça algum problema. Tá certo? Só que você tem que tomar um certo cuidado com isso, obviamente. Tá, pessoal? Né? Porque isso pode levar a tua aplicação para um estado em que ela não vai se comportar bem, um estado inválido, tá certo? Então, isso não elimina a necessidade de tratar as exceções adequadamente no local onde elas deveriam ser tratadas, tá? Só para você não correr o risco de levar a tua aplicação para um estado inválido e aí, ainda assim, mantê-la funcionando, causando, talvez, problemas ainda piores. Tá certo? Legal, pessoal. Então, Process tem mais algumas coisas que a gente vai discutir em episódios futuros, tá bom? Com a parte de troca de mensagem, até o próprio Nexttick, que é muito similar, tá, ao Set Immediate que a gente viu no episódio passado, tá certo? Mas isso a gente vai falar em outros episódios, como por exemplo o episódio de Cluster, tá bom? Faz mais sentido falar naquele contexto, tá certo? Eu vou ficando por aqui, obrigado por nos acompanhar mais uma vez e não perca o próximo episódio, porque ele vai estar muito interessante. Bom, não deixe de nos seguir no Twitter, né, @Rodrigo Branas, lá em geral eu divulgo bastante coisa, principalmente sobre os vídeos. Esses slides vão estar disponíveis no nosso SlideShare, né? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar isso com seus colegas de trabalho, né, seus colegas de faculdade, tá certo? Tá aí disponível também o meu LinkedIn e no GitHub todo esse código-fonte vai estar disponível para você, tá bom? Vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima. Tchau!